Boa tarde, gente. Eu estou só esperando entrar mais algumas pessoas para a gente começar, entendeu? Bom, gente, então, boa tarde a todos, certo? Nosso laboratório hoje, né, a aula está sendo gravada, tá? Nosso laboratório hoje vai ser sobre matrizes. Aí eu pergunto a vocês, a gente resolve exercícios do Moodle, né? Ou alguns exercícios que eu vou passar aqui para vocês, né? Da própria nota de aula, vocês têm alguma dúvida específica de matrizes, assim, algum tipo de problema específico que sugira a gente trabalhar? Bom, eu vou começar mostrando para vocês aqui alguns exercícios que eu resolvi. Tá. Bom, gente, então, vamos lá, né? Vou compartilhar com vocês aqui minha tela, tá? Vamos ver alguns exercícios de matriz aqui. Ó, vamos lá. Todo mundo está vendo aí o meu code blocks, né? Se alguém não estiver vendo, pode sinalizar aí, tá certo? Bom, gente, esse exemplo aqui, opa, certo? Esse exemplo aqui é um exemplo bem simples, tá? É uma questão que está lá no Moodle. Vou até ver qual é a questão dele aqui.
Deixa eu ver aqui. Estou abrindo aqui o Moodle em outra tela. Eu acho que é da matriz simétrica. Tá? Espera aí. Matrizes. Cadê? Matriz simétrica, que tem lá no Moodle, tá? Então é o seguinte, eu leio a matriz A e aí vou verificar se essa matriz é ou não simétrica. Uma matriz, no caso, 3x3, certo? Então, ó, vejam aqui. Eu tenho uma matriz A aqui, declaro, né, aqui no cabeçalho, no meu programa em C. Tenho uma matriz A que declaro ela, matriz 3x3. E uma matriz B também aqui, 3x3. Aí aqui eu tenho três variáveis auxiliares, né? I e J, que eu sempre utilizo para ler a matriz, né? Ou escrever o resultado, os valores da matriz. E res vai ser um resultado. Na verdade, o que é que essa questão do Moodle pede? Tá? Matriz simétrica. Ela pede para dar numa matriz de entrada, se ela for simétrica, você escreve sim como resposta. Se ela não for simétrica, você escreve não como resposta. E o que é uma matriz simétrica? É aquela em que aquela matriz cuja transposta da matriz ela é igual à sua versão original. Tá? Então, tem a matriz A e a transposta de A, que eu vou chamar de AT. Se A for igual a AT, a matriz é dita simétrica. Tá? Então, como é que eu faço aqui essa questão? Tá? Eu pego e faço o seguinte, ó. Primeiro eu vou ler a matriz, então eu tenho aquele laço clássico, né? Com 2 for, uma matriz de 2 dimensões, onde o I varia de 0 a 2, o J varia de 0 a 2, tá? Eu leio cada elemento da minha matriz, né? Dou um scanf, percent D, e comercial A e J. E aqui, gente, cada vez que eu leio a minha matriz A, eu jogo o conteúdo dela, desse valor A e J, para o conteúdo correspondente da matriz transposta, tá? Vamos relembrar aí o que é uma matriz transposta, lá do ensino médio, tá? Eu tenho uma matriz A, a transposta dela, como é que eu calculo? O que está na primeira linha de A, eu vou colocar na primeira coluna da sua transposta. Então, imagine o seguinte, tá? Eu vou colocar aqui, bem aqui de lado, tá? Um exemplo. Então, eu tenho aqui 1, 2, 3... Depois eu vou apagar, tá? 4, 5, 6, 7, 8, 9. Digamos que essa aqui seja a minha matriz A, tá? E a minha matriz transporte. Então, eu vou pegar o que está nessa primeira linha e vou colocar nessa coluna aqui, ó. Depois eu vou pegar o que está nessa linha aqui, 4, 5, 6, e colocar nessa coluna aqui. Finalmente, o que está nessa linha aqui, eu vou colocar nessa coluna aqui. Então, ó, quando a matriz é quadrada, como essa, a sua transposta também é quadrada. Agora, digamos, se a minha matriz fosse só isso aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ou seja, seria uma matriz de 2 linhas, 3 colunas. A matriz resultante seria essa aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ou seja, a matriz original é 2 por 3 e a matriz transposta é 3 por 2. Então, eu pego a ordem da matriz e inverto. Agora, se ela é quadrada, 3 por 3, a sua transposta é 3 por 3 também. Quando eu faço esse tipo de operação, o que é que acontece? O que está na primeira linha passa a ser igual ao que está na primeira coluna da matriz transposta. Ou seja, a linha I, coluna J, vai passar... O elemento que está na linha I, coluna J de A, vai estar na linha J, coluna I de B. Tá? Esse elemento está na terceira linha, segunda coluna. Aqui ele está na segunda linha, terceira coluna. Então, quando eu estou lendo aqui a minha matriz A, eu já posso criar a transposta de A. Basta fazer o quê? O que está em A e J, eu vou colocar em BJI. Certo? Ou seja, o que está na linha I, coluna J de A, vai estar na linha J, coluna I da sua transposta, que eu estou chamando aqui de B. Certo? Então, BJI recebe A e J. Ok? Quando eu termino isso aqui,
eu vou fazer o que a questão pede, que é o quê? Verificar se a matriz A é simétrica, ou seja, se a matriz A é igual à sua transposta. Para isso, eu coloco aqui uma variável identificadora, que eu estou chamando de res. Res recebe 0, ok? E faço o seguinte, vou percorrer todos os valores, tá? Das matrizes A e B. Vou varrer todos os valores, ou seja, linha I variando de 0 a 2, coluna J variando de 0 a 2. Se eu identificar, mesmo que seja só um único caso, tá? Em que A e J é diferente de B e J, ou seja, a matriz A, um elemento da A, é diferente do seu correspondente em B, ou seja, na sua transposta, aí eu coloco que o res recebe o valor 1. Tá? O res é essa variável identificadora. 0. Quando é que ela vai ser 0? Quando ela nunca entrar nesse if. Quando é que ela nunca entra nesse if? Se ela nunca encontra esse caso, em que o A e J é diferente de B e J. Mas só isso só vai acontecer no caso que as matrizes realmente forem simétricas, ou seja, a versão transposta de A foi igual a ela própria. Se ele identificar pelo menos uma variável em que isso não é verdade, ele coloca o res igual a 1 e aqui eu faço. Se res igual a 0, printf sim, a matriz é transposta, se não, printf, a matriz é simétrica, se não, printf, a matriz não é simétrica. Ok? Ok, gente? Então, basicamente isso. Isso aqui é uma questão elementar de matriz, tá? Que a gente trabalha com matrizes matemáticas, tá? Eu vou executar aqui esse código e aí a gente só checa aqui o comportamento, tá? Ó, tô entrando aqui. Vou interromper aqui o compartilhamento. E vou compartilhar lá na... Aqui. Peraí, eu tô tentando... Alguém pediu para entrar, mas eu não tô... Opa, tá aqui. Bom, acho que vocês estão vendo aí a tela preta, né? Bom, eu vou colocar aqui a minha matriz A, por exemplo, vou colocar aqui uma matriz que não seja simétrica, tá? Então, ele colocou não, a matriz não é simétrica. Vamos colocar aqui um outro exemplo. Ó, gente, o que seria uma matriz simétrica, né? Então, vamos lá. É aquela matriz em que, tá? Ó, se eu botar o seguinte, peraí. Peraí, eu estou esperando ela. Tá, vamos lá. 1, 2, 3. Aqui no caso, ó, você vai ter que botar o elemento que está na segunda linha, primeira coluna, tem que ser igual à primeira linha, segunda coluna. Então, necessariamente aqui tem que ser 2. Aí que eu... Peraí, gente. Eu errei aqui. Apertei onde não devia apertar. Vamos lá. Deixa eu esperar um tempinho aqui. Ó, vamos lá.
Então, 1, 2, 3. Aí aqui eu tenho que ter 2. Não. Gente. Desculpa, eu não apertei sem querer o Enter. Vamos lá. Vamos lá. 1, 2, 3. Aí eu tenho 2, 1. Ó, o segundo, o que está na segunda linha, primeira coluna, é igual ao que está na primeira linha, segunda coluna, tá? Então aqui eu posso botar, por exemplo, 1, 2, 3, 4. Se eu fizer isso, aqui eu tenho que ter 3. Aqui eu tenho que ter 4. E aqui eu posso ter... Então essa matriz é simétrica, tá? Ó, o que está na segunda linha, primeira coluna, é igual ao que está na primeira linha, segunda coluna. Tá? O que está na terceira linha, primeira coluna, é igual ao que está na primeira linha, terceira coluna. O que está na terceira linha, segunda coluna, é igual ao que está na segunda linha, terceira coluna. Pronto. Então, eu tenho 2, 3, 4. Sim, a matriz é assimétrica. Ok. Bom, então é basicamente isso, né? Essa primeira questão que eu queria mostrar para vocês, tá? Alguma dúvida, gente? Vou voltar aqui para o código, só para vocês verem. Alguma dúvida até agora, essas questões? Ó, vamos fazer outra aqui, investigar outra questão de matrizes. Se vocês tiverem alguma que vocês tenham dúvida, professor, essa questão aqui de matriz que eu estou resolvendo, da lista, não sei o quê, para entregar para o professor Zé Maria. Então, se tiver alguma dúvida, vocês falam, tá? Eu vou resolver, eu vou mostrando aqui algumas questões, algumas soluções. Se vocês tiverem dúvida, vocês dizem. Tá? Bom. Vamos ver aqui a do produto matricial, tá? É uma questão que eu estava resolvendo até hoje de manhã com o pessoal da turma de mecânica. Tá? Eu quero multiplicar duas matrizes, A e B, onde A é uma matriz 3x3, B é uma matriz 3x3 e C também é uma matriz 3x3. Embora eu possa até brincar um pouco com isso aqui, ver essa questão seguinte, deixar o usuário definir a ordem das matrizes e ele vai manipular, tá? Bom, deixa eu ver. Bom, então a primeira coisa que eu vou fazer vai ser carregar a matriz A. Eu quero preencher a matriz A com dados. A matriz A é a primeira matriz do produto, tá? Então faço o quê? Ó? Para indo de 0 a 3, a 2 e mais. Para J indo de 0 a 2, J mais, faça o quê? Scanf, %D e comercial A e J. Então, o que eu estou fazendo aqui, gente? Estou lendo a minha matriz A, tá? Estou lendo valores e guardando esses valores na minha matriz A, tá? Eu estou variando o I de 0 a 2, número de linhas, J variando de 0 a 2, número de colunas, tá? E aqui eu escrevo na minha matriz A e J. Depois que eu leio a matriz A e J, eu posso querer fazer o quê? Eu li, agora deixa eu imprimir os valores dela, só para saber se eu li corretamente, tá? Então, ó, o que eu vou fazer aqui? Printf, /n, só para ele saltar uma linha, aí eu vou escrever a matriz A que eu acabei de carregar, tá? Então, para I indo de 0 a 3, a 2 e mais, para J indo de 0 a 2, J mais, printf, %D, aí J. Então, o que eu estou fazendo aqui? Estou só escrevendo os elementos da matriz A. Aí, a cada vez que ele termina uma linha, ele pula, salta uma linha. A cada vez que ele termina de escrever uma linha da matriz, ele salta uma linha na tela.
na impressão para escrever a próxima linha, certo? Então, ó, li a matriz, tá? Escrevi os elementos da matriz. O detalhe é que quando você for entrar com os valores na matriz, gente, você não precisa apertar Enter a cada número. Eu aperto Enter a cada linha que eu digito da matriz, tá? Só que aí os elementos ficam espaçados, de forma que o scanf, ele reconheça um espaço como sendo um delimitador, certo? Bom, então eu li e escrevi a matriz A, li e escrevi a matriz B. A matriz B é a mesma forma. Tá? Para indo de 0 e menor que 3 é mais, J recebe 0, J menor que 3, J mais, scanf, %D, B e J. Tá? Li os valores da minha matriz B, agora eu posso escrever os valores que eu acabei de fornecer para a matriz B na tela. Então, eu dou um printf aqui, ó. I variando de 0 a 2, J variando de 0 a 2, printf, %D, B e J. Tá? Aí, gente, agora que vai começar, tá? A questão do produto matricial. Eu quero armazenar, se vocês tiverem alguma dúvida, podem ir falando, tá? Eu quero armazenar o produto das matrizes A e B dentro da matriz C, C e J, tá? Eu quero armazenar o resultado desse produto lá. Então, o que eu faço? Eu pego uma dada matriz, né, que eu inicializei, que eu vou chamar de C, e vou fornecer valores zero. Isso aí é um mecanismo que eu estou inicializando a minha matriz, né? Eu vou operar com ela e aí eu estou inicializando seus valores, tá? Não é algo obrigatório, a não ser que eu faça determinadas operações recursivas, mas não é nada obrigatório, tá? Bom, temp é uma outra variável auxiliar que eu vou precisar usar. Então, o que é que eu faço, gente? Eu coloco aqui 3 laços dentro do outro. Por que 3 laços? Né? Se a nossa matriz não é tridimensional, ela é bidimensional, né? Mas por que 3 laços? Porque é o seguinte, I e o J vai fazer com que eu percorra os elementos da minha matriz C para atribuir os valores. O K, gente, por que eu uso um terceiro foco com o K? Porque no cálculo de um produto matricial, você vai precisar trabalhar com soma de produtos. Eu vou pegar elemento a elemento, multiplicar a primeira linha da matriz A com a primeira coluna da matriz B. Então, multiplico elemento a elemento, o seu correspondente, e somo os produtos. Então, eu faço primeira linha de A com a primeira coluna de B, primeira linha de A com a segunda coluna de B, primeira linha de A com a terceira coluna de B. Fazendo isso, né, ou seja, isso vezes isso, soma os produtos, né? Primeira linha de A, primeira coluna de B, né, você faz os produtos e soma. Primeira linha de A, segunda coluna de B, faz os produtos e soma. Primeira linha de A, terceira coluna de B, faz os produtos e soma. Então, aí eu tenho calculado os 3 primeiros elementos que estão na primeira linha da matriz resultante. Tá? Então, ó, deixa eu só... Esse raciocínio que eu estou falando para vocês, ó, eu vou escrever aqui. Tá? Então, eu tenho matriz A, digamos que é essa aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E a matriz B é essa aqui, ó. 3, 2, 4, 3, 1, 4, 3, 2, 2, 3, 5, 2, 3, 4, 3, 2, 1. Tá? Então, ó, qual é o valor resultante? Quem é que vai estar, gente, na primeira linha, na primeira coluna da matriz produto? Vai ser essa linha aqui, multiplicada por essa coluna aqui, e aí eu vou somar os produtos correspondentes. Então, a gente tem o quê, ó? 1 vezes 4, mais 2 vezes 2, mais 3 vezes 3. Isso aí é o que vai estar na primeira linha e primeira coluna da matriz resultante. Quem que vai estar na primeira linha e segunda coluna? Aí você vai pegar, fazer o produto dessa linha com essa coluna aqui, ó, 3, 3, 2. E vai somar os produtos, tá? Então, a gente vai ter 1 vezes 3, mais 2 vezes 3, mais 3 vezes 2.
1 vezes 3, mais 2 vezes 3, mais 3 vezes 2. E assim eu vou varrendo, né? Ó, o que está na primeira linha, terceira coluna da matriz resultante. Aí você vai multiplicar essa linha por essa coluna aqui e somar os produtos correspondentes, tá? Então você tem 1 vezes 2, mais 2 vezes 4. 1 vezes 2, mais 2 vezes 4, mais 3 vezes 1. Pronto. Aí depois você tem, ó, essa linha com essa coluna, essa linha com essa coluna, essa linha depois com essa terceira coluna, e finalmente essa linha com essa coluna, essa linha com essa coluna, essa linha com essa coluna, tá? Então, ó, para que serve o K? O K, ele vai, esse terceiro laço aqui, ó, o mais interno, ele vai pegar justamente fazer o controle desses produtos aqui, tá? Então, como é que eu faço, ó? Para I indo de 0 a 2 e mais, J indo de 0 a 2, J mais, para K indo de 0 a 2, K mais. Então, o temp, ele vai estar armazenando uma determinada soma de produtos que ele está calculando nesse momento. Então, de início, quem é o temp? O temp é 0, tá? Para cada grupo de valores de K, o temp vai ser atualizado. Então, você vai atualizar ele para K igual a 0, 1 e 2, tá? Então, ó, o temp é o quê? O temp recebe ele mesmo mais, né? Aí você tem, ó, A e K. De início, tanto I é 0, como J é 0, como K é 0. Então, você vai pegar o quê? A00, 0, que é esse aqui, vezes o BKJ. O B está bem aqui, ó, linha 0, coluna 0. Então, você vai multiplicar esse elemento por esse. Aí, o próximo valor de K, né? K igual a 1. Então, você tem A e K, que agora é linha 0, coluna 1, vezes BKK, que agora é o quê? Linha 1, coluna 1. Ou seja, esse aqui, ó. Peraí. Peraí, desculpa, gente. Primeiro a gente fez esse vezes esse, mais esse vezes esse, mais esse vezes esse. Então, foi o que aqui, ó? A00 vezes B00, tá? A01 vezes B10, tá? Então, você tem, ó, A00, A01 vezes B10, é esse aqui, ó. Tá? Então, e depois A02, que é esse aqui, vezes B20, que é esse. Então, estou fazendo, ó, esse vezes esse, mais esse vezes esse, mais esse vezes esse. Tá? Então, o temp, quando terminar o laço aqui do for K, qual é o valor dele? Vai ser justamente esse valor aqui, ó, que eu vou armazenar na linha 0, coluna 0 de C. Terminou aqui, ó, o J agora é incrementado de 1. O I ainda é 0, o J é incrementado de 1, K é 0. Tá? Então, você tem o que aqui, ó? A00 vezes B01. Agora, o 1 vai ser multiplicado por esse número aqui, ó. Então, 1 vezes 3, mais 2 vezes 3, mais 3 vezes 2. Certo? Então, eu estou multiplicando essa linha por essa coluna aqui, ó. Por quê? Porque o K varia de 0 a 2 e o J é 1. E aqui, no caso, o I é 0 e o K varia de 0 a 2. Terminei de fazer isso, o I é 0, o J é 2 e o K volta para 0. Nesse caso, você vai fazer A e K, a mesma coisa. Vai pegar essa linha aqui, tá? K variando de 0 a 2, multiplicado por BKJ, ou seja, J eu estou amarrando em 2, que é a terceira coluna, e o K do BKJ varia de 0 a 2, que é a linha. Então, linha 0, linha 1, linha 2, coluna 2. Tá? Terminei, tá? A cada vez que eu termino esse for do K, eu atualizo o C e J. Né? Terminei todos os J, eu vou atualizar a linha I, linha 1. Então, agora você vai pegar o quê? Ó? Essa linha, vezes essa coluna, mais essa linha, vezes essa segunda coluna, mais essa segunda linha, vezes essa terceira coluna.
E assim eu vou fazendo até construir o resultado, tá? Gente, alguma dúvida até aqui? Deu para entender aí o esquema da montagem da matriz? Tá. Eu queria pedir para vocês, ó, eu vou mandar depois esse código para vocês. Era interessante que vocês fizessem esse produto matricial para um valor arbitrário de número de linhas, número de colunas, tá? Considerando a matriz bidimensional. E aí depois vocês fazem um teste, porque é o seguinte, para duas matrizes A e B, eu conseguir fazer o produto delas, o que é que tem que ter? A quantidade de colunas de A, que é a primeira matriz que aparece no produto, a quantidade de colunas tem que ser igual à quantidade de linhas de B, tá? Então, por exemplo, A é uma matriz 3x3, B é uma matriz 3x3, beleza. Quantidade de linhas de A. Quantidade de colunas de A é igual à quantidade de linhas de B, porque todas são 3x3, tá? Aí, se eu tiver uma matriz A que não seja quadrada, ela for, por exemplo, 2x3, tá? Como é que tem que ser a matriz B? O número de linhas de B tem que ser igual ao número de colunas de A. Então, se a matriz A é 2x3, B é 3 por alguma coisa. Pode ser 3 por 2, pode ser 3 por 5, 3 por 3 também, tá? Então, aí vocês verificam, deixa o usuário fornecer as dimensões da matriz, mas aí vocês verificam, fazem esse teste de verificação. Ou seja, se o número de colunas de A é igual ao número de linhas de B. Então, se A é 2 por 3 e B é 3 por 2, o resultado dá uma matriz 2 por 2, certo? E assim a gente vai avançando. Tá, ó. Então, deixa eu fazer aqui, ó. Deixa eu salvar só uma outra versão desse. Produto matricial V2, tá? Ó, vou salvar aqui. A outra. Então, ó, eu vou fazer o seguinte. Então, ó, printf, digite as dimensões NM da matriz A. Aí ele vai ler, ó, scanf. Vou botar aqui int D1, D2, D3, D4. Então, digite as dimensões NM da matriz A. Aí você vai ler o scanf, crescente D, crescente D, D1, e o D2, tá? Opa. Aí agora eu faço o quê, ó? As dimensões NM da matriz B. E aí eu leio, por exemplo, como D3, D4. Aí, gente, na hora de declarar, eu boto aqui, ó. Em vez de 3, 3, eu boto D1, D2. E B, D3, D4. Quem é, gente, que vai ser a dimensão da matriz C? Como eu falei para vocês, se A é 2 por 3 e B é 3 por 2, o C vai ser 2 por 2, ou seja, ele vai ter a primeira dimensão de A e a segunda de B. Tá? D1, D4, temp. Vamos lá. Aí, antes de carregar, a gente vai ter que fazer aquele teste. If D2 igual a D3. Então, o número de colunas de A tem que ser igual ao número de linhas de B. Se for, beleza. Aí eu vou colocar todo o meu código restante lá. Ó, vou botar tudo que está aqui.
aqui. Ó, vou apagar esse aqui que eu estava explicando para vocês. Ó. Tá. Se o D2 não for igual ao D3, tá? Então eu vou colocar aqui e dizer o seguinte: else printf então, valores incoerentes. Valores incoerentes de dimensão valores incoerentes de dimensão para as matrizes A e B, tá? Aí vamos supor que ele colocou direitinho as dimensões aqui, ó. Tá? Então eu vou fazer o quê, ó? Aqui, ao invés de I menor do que 3, o I vai ser menor do que o D1. Tá? E o J vai ser menor do que o D2. Pronto. Aí ele vai ler aqui a matriz A. Tá? Depois ele vai carregar a matriz A. I menor do que D1. J menor do que o D2. Tá? Depois, ó, ele vai pegar os elementos da matriz B. A matriz B a gente está assumindo D3, D4. Então, aqui, ó. D3, D4. Imprime aqui os valores. D3, D4. Bom, a matriz C, ela vai ter que dimensões que a gente viu? Ó? D1 e D4. Então, aqui, ó. Matriz C. Aqui que eu estou inicializando ela, tá? Menor que D1. J menor que D4. Tá? Bom, aí eu vou para cá, ó. Agora na hora de fazer o produto aqui, o que é que eu faço? Ó? O I é o número de linhas de A. Então, aqui é D1. O J vai coincidir com o quê? Com o número de colunas de B. Ó, BKJ. AIK, BKJ. Então, AIK, tá? O I, linha de A. O J, coluna de B, tá? E o K, gente, ó, reparem que o K, ele é justamente o elemento comum das colunas de A e das linhas de B. Ou seja, ele tem que ser o quê? Faz eu botar D2 como D3. Certo? Bom, a matriz resultante, ela vai ter D1 linhas e D4 colunas. Ok? Então, vamos lá ver se faltou alguma coisa. Esse if. Parece que não faltou nada, não. Então, vamos lá. Vamos testar exatamente essa configuração aqui. Vocês viram que eu comecei primeiro o exercício fazendo o quê? As matrizes de mesmo tamanho, quadradas. Agora, eu deixei isso em aberto, para que o usuário diga a dimensão das matrizes. Certo? Ó, faltou o ponto e vírgula aqui, por isso que ele deu erro. Ó,
Eu vou interromper o compartilhamento aqui e vou compartilhar com vocês aqui na tela. Tá? Vamos lá. A primeira coisa que eu vou botar, gente, é porque ele tem que aparecer aqui. Digite as dimensões. Vou esperar aqui. Ó. Digite as dimensões NM da matriz A, tá? Então, vamos lá. Eu vou botar a matriz A como sendo a matriz 3 por 2, tá? 3 linhas por 2 colunas. Então, eu vou botar aqui 3 linhas e 2 colunas. As dimensões da matriz B, eu vou botar 2 linhas e 3 colunas, tá? Ó, ele deixou passar. Carregue linha a linha os elementos da matriz A, tá? Então, ó, a matriz A eu sei que tem que ter 3 linhas e 2 colunas. Então, vamos lá. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pronto. Carreguei a matriz, ele escreveu. Agora carregue linha a linha os elementos da matriz B. Eu sei que tem que ter 2 linhas e 3 colunas. Então, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bom, então, gente, ó, ele carregou a matriz B e aqui já é o C resultante. Como é que eu sei que está certo ou não? Né? A gente pode fazer Ó, vamos lá. Para eu calcular, tá? A minha matriz, o primeiro elemento da matriz C, eu sei que eu tenho que fazer o quê aqui, ó? 2 vezes 3, 6, mais 3 vezes 18, 24. Tá? Aqui, ó. É essa linha e essa coluna. Aí eu tenho essa linha e essa coluna aqui, ó. 2 vezes 4, 8, mais 21, 29. 2 vezes 5, 10, mais 24, 34. 4 vezes 3, 12, mais 30, 42. 4 vezes 4, 16, mais 35, 51. 4 vezes 5, 20, mais 40, 60. Tá? 6 vezes 3, 18, mais 42, 60. 6 vezes 4, 24, mais 49, 73. 6 vezes 5, 30, mais 56, 86. Então, pronto. Aqui está o resultado do produto matricial. Tá? E aí vocês podem fazer diversas manipulações, diversos testes, com diversas ordens, contanto que o número de colunas de A seja igual ao número de linhas de B. Ok, gente? Tranquilo? Alguma dúvida? Alguma dúvida? Algum exercício que vocês queiram resolver, né? Que esteja um pouco, né? Bom, vamos lá. Deixa eu ver aqui um outro exemplo. Deixa eu só ver. Bom, vamos lá. Gente, para eu calcular o maior elemento de uma matriz, tá? Vamos pensar o seguinte. Aí é uma questão bem simples, que está até na nota de aula lá do professor Zé Maria, tá? Você carregar uma matriz A, tá? E identificar o maior elemento
para essa matriz. Quem é o maior elemento da matriz A? Tá? Como é que a gente pode fazer isso? Muito simples, né? Lá na nota de aula, professor Zé Maria, no PowerPoint, como é que ele faz lá? Ele lê a matriz A todinha, tá certo? E depois ele vai varrer essa matriz A, ou seja, ele usa um par de for, né? Considerando duas dimensões, então ele usa um par de for, lê a matriz todinha, e depois ele varre essa matriz na busca do maior elemento. Eu posso fazer esse tipo de análise, gente, usando só um par de for, ou seja, ao mesmo tempo em que eu leio a minha matriz, eu carrego a minha matriz, eu já vou identificar quem é o elemento, quem é o maior elemento. Como é que eu posso fazer isso? Aí é que é justamente nesse código aqui, ó. Eu dou aqui uma matriz A, eu declaro uma matriz A 3 por 3, 3 linhas, 3 colunas, tá certo? Declaro aqui, tá, três variáveis, I, J, max, element. Quem é o I e o J são aqueles índices que eu estou trabalhando para carregar ou escrever os dados da minha matriz. E o max é o elemento máximo, é justamente aquele que eu estou procurando, tá? Então, o que eu faço aqui? Ó? A matriz A, as dimensões dela são fixas. Aí eu venho aqui, ó. Esse meu laço aqui, for, é o laço para eu entrar com os dados, gravar os dados da minha matriz, né? Dos dois for, I variando 0 a 2, J variando 0 a 2, e o scanf aqui para ler a minha matriz, o dado que vai ser escrito lá na posição IJ da minha matriz. Aí o que eu faço? Ó? Quando o I é igual a 0 e o J é igual a 0, certo? Significa que eu estou carregando o primeiro elemento na minha matriz. É o primeiro valor de entrada. E aí eu tomo esse primeiro valor de entrada como sendo a minha referência inicial, tá? Eu chamo aqui de max element. É a minha referência inicial. Então, eu suponho que o primeiro elemento que eu digito é um candidato a ser o maior elemento, o maior valor. Para quaisquer outras combinações de J, inclusive 0,1, 0,2, tá? O que eu vou fazer? Eu vou aferir se aquele valor que eu acabei de entrar, ó, a IJ, ele é maior do que max element. Se for maior, é porque eu já encontrei um número que é maior do que o primeiro dado da matriz. E aí eu atualizo esse max element, certo? E aí depois ele só vai entrar aqui de novo quando eu entrar com um valor que seja maior do que aquela minha referência, tá? E assim, ó, nesse laço aqui, tanto ele, nesse par de for, tanto ele carrega os elementos da matriz, como ele já identifica quem é o máximo valor. Então, quando você termina, ó, ele carrega, ele escreve os elementos da matriz, que você acabou de carregar, e escreve quem é o maior elemento dela. Tá? Então, vamos só executar aqui para vocês verem como é que funciona, né? Ó, eu vou interromper o compartilhamento, compartilhar aqui. Então, carrega linha a linha os elementos da matriz. Eu sei que a matriz é 3 por 3, tá? Então, ó, eu vou colocar o último elemento lá no último valor. Então, eu tenho 4, 5, 10, 11, 15, 18, 19, 21, 29. Pronto. Ele escreve a matriz A que eu carreguei e o maior elemento é o último aqui, ó, 29. Certo? Ok, gente. Bom, eu estou pensando em passar aqui um exercício para vocês, tá?
vou dar um tempo para vocês fazerem e aí a gente discute, tá? Tá, posso mostrar o programa de novo, sim. Vamos lá. Uma janela. Tá aqui, ó, o código. Bom, nessa parte do código aqui, né, eu carrego a matriz A e já faço, tá, a comparação para identificar quem é o valor, o maior elemento, tá? Vamos ter que ver aqui. Depois que eu fizer a análise, eu só imprimo os valores da matriz A e o maior elemento, certo? Gente, eu quero passar aqui agora uma questão para vou dar um tempo. E aí, vamos ver quem é o primeiro que vai terminar, tá? O primeiro que vai terminar, eu quero que apresente, compartilhando a sua tela, para a gente. Espera que eu estou carregando aqui, tá? O arquivo. Vamos lá. Ok, gente. Seguinte, eu não vou nem precisar compartilhar nada com vocês até agora, não, tá? Eu quero passar uma tarefa para vocês agora, tá? E aí, vou dar um tempo para vocês fazerem. Eu quero que vocês façam um programa para calcularem a inversa de uma matriz A 3x3. Tá certo? Combinado aí? Vocês acham que conseguem? Ah, professor, como é que calcula a inversa? Tem várias formas. Usando determinante, tá? Vocês podem até fazer uma consulta rapidinho aí no Google, ver como é que calcula a matriz inversa, tá? E implementem o código em C para mim, tá? Valendo agora, pode começar o primeiro que conseguir, vou falar com o professor Zé Maria para dar um ponto extra na prova aí, tá? Pode ser? Ó, são 3 e 2. Vou dar um tempinho aqui de... um tempo máximo aqui de 20 minutos para vocês fazerem, tá? É muito pouco. Dá para fazer? Vamos lá.
Cuidado, gente, que a inversa da matriz geralmente vai dar valores quebrados, né? Então, não é uma boa trabalhar com int, tá? Com inteiro. Trabalhar com float, tá? Considere a matriz de tamanho fixo, 3 por 3, tá?
O problema, gente, é para encontrar a matriz inversa, dado uma matriz A 3 por 3, tá? Que eu forneça para vocês, vocês têm que me calcular a matriz inversa. O que é uma matriz inversa? É aquela que A multiplicado por sua inversa vai dar a matriz de identidade, certo?
Bom, ninguém responde, espero que é porque estejam resolvendo o problema. Gente, ó, vocês têm toda a liberdade para escolher o melhor método, tá certo? Um método que eu acho interessante, tá? Eu estou até vendo ele aqui agora para resolver junto com vocês, é usando a matriz adjunta, tá?
nem como não tem nem como calcular a inversa de uma matriz, e caso não seja nulo, dá para calcular, tá? Mas aí vocês ficam à vontade para escolher o melhor método, certo?
Gente, como é que tá aí? Estão tentando? Como é que tá? Estão tendo dificuldade?
Tá, eu estou finalizando aqui, quase finalizando, já já a gente vê, tá? Tentem fazer, pelo menos, alguns passos, tá? O cálculo determinante da matriz, tá certo? Mas já já eu vou mostrar aqui para vocês.
Gente, eu acho que eu já concluí aqui, tá? Vou testar aqui. Se der certo, eu já mostro para vocês. Alguém já conseguiu, né? Tá perto, desenrolando. Gente, terminei aqui. Deu certo. Ok. Deu tudo certo. Eu vou mostrar aqui para vocês, tá certo? Tá. O que é que vocês acham? Eu posso mostrar aqui para vocês? Porque a gente ainda não tem tanto tempo. A gente está só em mais de 12 minutos, né? E assim, para eu explicar para vocês, vai demorar um tempinho, que eu acho que é justamente o tempo que falta para terminar a aula. Vamos lá. Essa questão, gente, é uma questão que tem diversos passos para fazer, tá? De propósito, passei para vocês fazerem, para que, enfim, vocês possam lidar com diversos conceitos aí de matrizes, tá? Vamos lá. Eu vou utilizar um método que, para ele calcular a matriz inversa, ele vai precisar calcular, primeiro, o determinante da matriz. Por quê? Se o determinante for zero,
a inversa não vai existir, tá? Então, ele vai calcular o determinante da matriz e a matriz de cofatores. Essa matriz de cofatores, gente, ela é tranquila de se calcular. Dado uma matriz 3x3, a matriz de cofatores é aquela em que você faz o quê? Cada posição IJ, né, dessa matriz de cofatores é o quê? Menos 1 elevado a I mais J, vezes o determinante da matriz resultante quando você elimina a coluna I, a linha I e a coluna J. Quando você elimina uma linha e uma coluna de uma matriz 3x3, a matriz resultante é uma matriz 2x2. O determinante de uma matriz 2x2 como é? Esse elemento aqui vezes esse, menos esse elemento aqui vezes esse, ok? Então, é tranquilo. Mas vamos lá. O que vocês estão vendo aqui? Eu estou carregando aqui, tá? Estou declarando aqui A, que é a variável de entrada, 3x3. B, a variável de saída, a inversa, 3x3. COF vai ser a matriz de cofatores, da mesma ordem, 3x3. E a ADJ, gente, é a matriz adjunta. Essa matriz adjunta vai ser a transposta da matriz de cofatores. Então, vai ser bem tranquilo de calcular. Int IJK, float, det, temp. Det vai ser o determinante, temp é uma variável temporária que eu não sei, acho que talvez não esteja nem usando, mas coloquei aí. Então, o primeiro passo é ler a matriz A. Simples. I variando de 0 a 3, J variando de 0 a 3, scanf, %f, A e J. Tranquilo. Ele lê linha a linha, tá? Você coloca aqui, por exemplo, eu botei a matriz 4, 5, 4, 3, 2, 1, 2, 3, 4. Você bota 4, espaço 5, espaço 4, dá Enter, né? 3, espaço 2, espaço 1, dá Enter. 2, espaço 3, espaço 4, dá Enter, que ele lê tudo. Tá? Vamos já testar. Depois, gente, aqui eu vou calcular o determinante, tá? Como é que eu faço para calcular o determinante, tá? Bom, eu uso a fórmula para calcular o determinante um pouco do cálculo dos cofatores, tá? Como é que eu faço? Eu vou mostrar bem aqui na tela para vocês, desenhando aqui, tá? Meio que desenhando, mas na verdade digitando, ok? Digamos que eu tenho essa matriz aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Digamos que eu queira calcular o determinante dessa matriz. Como é que eu faço? Eu vou pegar o que ele está mostrando aqui, ó. Eu vou calcular, eu vou pegar, digamos, eu vou escolher ou uma linha, ou uma dada linha, ou uma dada coluna, tá? Digamos que eu escolho essa coluna aqui, ó, 1, 4, 7. Como é que eu vou calcular o determinante dessa matriz? Eu vou pegar 1 vezes a matriz o determinante da matriz de cofatores, eliminando essa linha e essa coluna. Então, vai ficar o quê? 1, tá? Vezes. Aí eu pego, tiro a linha, essa linha, e tiro a coluna. Aí fica menos 1 elevado a I mais J, né? Considerando aqui, vocês têm que ter cuidado, porque no cálculo desses cofatores, ele considera da linha 1 à linha 3, da coluna 1 à coluna 3, tá? E quando eu vou indexar a matriz, eu começo da linha 0 até a linha 2, da coluna 0 até a coluna 2. Então, ó, primeiro eu calculo o cofator correspondente a esse elemento, depois a esse, depois a esse. Que é justamente o que eu estou fazendo aqui. Eu pego menos 1 elevado a I mais J mais 2. Por que I mais J mais 2? Tá? Porque o I é 0, o I começa com 0, e eu estou lidando com essa coluna aqui, que é a coluna J igual a 0. Só que, na verdade, para o cofator, é como se fosse a linha 1, coluna 1. Então, era para ser o quê? Menos 1 elevado a 2. Ou seja, menos 1 elevado a I mais J. Só que o I começa do 0 e o J também. Então, para compensar isso, eu coloco I mais 1, J mais 1, que somando dá I mais J mais 2, tá? Então, ó, menos 1 elevado a I mais J mais 2, vezes o determinante da matriz quando eu tiro essa linha e essa coluna, que vai ser 5 vezes 9 menos 6 vezes 8.
tá? Então, ó, menos 1 elevado a I mais J mais 2, que multiplica 5 vezes 9, menos 6 vezes 8. Onde é que está o 5? Na posição I mais 1, J mais 1. Onde é que está o 9? Na posição I mais 2, J mais 2. Onde é que está o 6? Na posição I mais 1, J mais 2. Onde é que está o 8? Na posição I mais 2, J mais 1. Esse é o primeiro cofator correspondente a esse elemento. Tá? Aí, no cálculo determinante, eu tenho que multiplicar o elemento, que é 1, vezes o cofator, temp. Tá? Então, eu calculo 3 cofatores, que é para o 1, para o 4 e para o 7. Para o 1, como é que é o cálculo dele? Menos 1 elevado a 2, porque é o I mais J, considerando não o I mais J do hexador da matriz, mas o I linha 1, coluna 1, tá? Então, menos 1 elevado a 2, tá? Que multiplica 5 vezes 9, menos 6 vezes 8. Aí aqui eu faço o quê, ó? Para o 4 vai ser o quê? Menos 1 elevado a 3, porque você tem a linha 2, coluna 1. 2 mais 1, 3. Menos 1 elevado a 3 vezes 2 vezes 9, menos 3 vezes 8. E para o 7 você tem menos 1 elevado a 4, porque I mais J, 3 mais 1 é 4, que multiplica 2 vezes 6, menos 5 vezes 3. Pronto. Aí, cada vez que eu calculo esse cofator, o determinante ele vai ser igual a quanto? Ó? Reparem que aqui eu só uso um for. Por quê? Para o cálculo determinante usando essa regra, eu só preciso ou de uma coluna ou de uma linha. Então, eu não preciso das duas dimensões. Aqui eu estou fazendo essa coluna aqui, ou seja, estou variando a linha e a minha coluna é 0. Por isso que eu fixei o J como 0 e o I eu estou variando de 0 a 3. Tá? E aí, para cada valor do I, eu calculo o cofator correspondente e faço o somatório no determinante. Então, o que é que eu estou fazendo aqui? Ó? Como é que eu estou calculando esse determinante? 1 vezes menos 1 elevado a 2, vezes 5 vezes 9, menos 6 vezes 8. Mais 4 vezes menos 1 elevado a 3, que multiplica 2 vezes 9, menos 3 vezes 8. Mais 7, que multiplica menos 1 elevado a 4, que multiplica 2 vezes 9, menos 3 vezes 8. Pronto, calculei o determinante. Existem outras formas de se calcular o determinante, tá, gente? Essa é apenas uma delas. Então, o determinante da matriz A é det, calculei. Aí o que foi que eu fiz aqui? Ó? Se det for igual a 0, a matriz não possui inverso, porque o seu determinante é duplo. Caso ela não possua, aí o que a gente vai calcular? Agora a gente vai calcular a matriz dos cofatores. Eu fiz um modo meio manual, porque é o seguinte, gente. Para eu calcular a matriz dos cofatores, vai depender da posição, tá? Vamos voltar aqui para o nosso exemplo, vou explicar para vocês. Se eu quiser calcular a matriz dos cofatores dessa matriz, o que é que eu vou fazer? É a mesma coisa, ó. Quem é o primeiro elemento da matriz de cofatores? Menos 1 elevado a I mais J. No caso, é linha 1 mais coluna 1. Por isso que eu coloco ó, I mais J mais 2. Porque o I varia de 0 a 2 e o J varia de 0 a 2. Então, I mais 1 mais J mais 1. Então, aqui, ó, menos 1 elevado a 2, que multiplica o quê? Ó? O determinante quando eu elimino essa linha e essa coluna. Quando eu elimino essa linha e essa coluna, o determinante vai ser o quê? 5 vezes 9 menos 6 vezes 8. Então, ó, 5 vezes 9 menos 6 vezes 8. Tá? Isso é o elemento que está na primeira linha, na primeira coluna da matriz dos cofatores. Quem é que está na primeira linha, na segunda coluna? Aí você pega, ó, é o referente a esse elemento. Então, você tem menos 1 elevado a linha 1, coluna 2, elevado a 3, vezes, aí você tem um determinante quando você elimina essa linha, essa coluna. 4 vezes 9 menos 6 vezes 7. 4 vezes 9 menos... 4 vezes 9 menos 6 vezes 7. Próximo elemento. Aí você tem, ó, menos 1 elevado a I mais J. Linha 1, coluna 3, elevado a 4, tá? Vezes o determinante da matriz quando você elimina essa linha e essa coluna. Você tem 4 vezes 8 menos 5 vezes 7. Tá? 4 vezes 8
menos 5 vezes 7. Pronto. Aí, não vou fazer tudo, né? Mas é esse o raciocínio. À medida que você vai, ó, aí para cada I e J, eu tive que fazer um caso específico, porque eu vou pegar posições específicas, tá? Lá da matriz. Quando você calcula a matriz de cofatores, tá? Para calcular a matriz inversa, você vai precisar calcular a matriz transposta da matriz de cofatores. E é o que eu já estou fazendo aqui, ó. ADJ, tá? JI recebe COF e J. Então, esse ADJ é a matriz transposta, é a COF, é a transposta de COF. Então, o que eu estou armazenando na linha I, na coluna J de COF, eu estou colocando na linha J, coluna I de ADJ. Certo? Fiz isso, ó. E agora, gente, eu vou fazer o quê? Como eu vou colocar para vocês bem aqui como é que é a fórmula da matriz inversa por esse esquema. Ó. A matriz inversa de A menos 1, vai ser 1 sobre o determinante de A. Ó, o determinante de uma matriz é um número. Então, você vai fazer 1 sobre o determinante de A vezes a transposta da matriz de cofatores, tá? Que eu vou chamar de COF-T. Então, aqui é uma matriz, que é a transposta da matriz de cofatores, e você vai dividir os elementos dessa matriz pelo determinante de A. Isso é que é o cálculo, é uma das formas do cálculo da inversa, tá? Lembrando que se o determinante for zero, eu não vou conseguir calcular. Então, o que foi que eu fiz aqui, ó? Eu peguei, à medida que eu estou calculando os cofatores, eu já aplico a transposta, já calculo a transposta e já calculo quem é aquele elemento correspondente naquela posição da transposta na matriz inversa. Então, ó, o elemento de ordem IJ da matriz de cofatores, eu estou colocando na posição JI da matriz adjunta. Mas aquele elemento da matriz adjunta, eu vou dividir pelo determinante para calcular o seu correspondente na matriz inversa. Então, ó, BJI recebe ADJ, JI, que eu acabei de calcular, ó, dividido pelo determinante. Eu poderia ter feito o quê? Ó? Calcula toda a matriz adjunta, ou então, calcula toda a matriz de cofatores e depois faz um outro laço para calcular a matriz adjunta, depois faz um outro laço para calcular a matriz inversa. Mas eu posso fazer isso tudo de uma vez só. Calculo a adjunta, a posição da adjunta correspondente, só invertendo a linha com a coluna, e calculo o valor correspondente da inversa. Ou seja, é aquele valor da adjunta que eu acabei de receber, ó, JI, dividido pelo determinante. E aí pronto. Tá? Escrevo os elementos da matriz determinante. Vamos fazer um teste aqui, rapidinho, antes de terminar a aula. Ó, eu pego aqui, ó. Vou só apagar isso aqui, que era um borrão que eu tinha feito. Bom, ó, eu vou executar aqui, tá, gente? Vou mostrar para vocês. Pronto. Aí eu vou interromper esse compartilhamento. Vou vir para cá. Só dá um tempinho, que ele demora um tempinho aí para processar. Ó, 4, 5, 4, 3, 2, 1, 2, 3, 4. Certo? Ó, calculou o determinante é menos 10, a matriz inversa está aqui, ó. Menos 0,5, 0,8, 0,3, 1.
menos 0,8, menos 0,8, menos 0,5, 0,2, 0,7. Se vocês multiplicarem essa matriz aqui, 454, 2, 2, 3, 4, pela matriz inversa, vai dar justamente a matriz de identidade. Ok, gente, tranquilo. Vou enviar o código pelo Cigar. Aí vocês podem analisar direitinho, tá certo? Então, primeiro passo, calcula o determinante. Aí tem várias formas para calcular o determinante. Se o determinante não for nulo, tá? Dá para calcular a matriz inversa. Aí vocês têm que calcular a matriz dos cofatores, a transposta da matriz dos cofatores depois só fazer aquele cálculo, 1 sobre o determinante vezes a matriz. O cálculo inverso, gente, tem muitas aplicações interessantes, né? Principalmente para resolver sistemas de equações e tal. É interessante, tá bom? Bom, então eu fico por aqui, tá? Fico à disposição de vocês, se quiserem depois enviar dúvidas, tá certo? E vou colocar lá na lista ou no Cigar o código, tá bom? Bom final de semana para vocês, fico à disposição.